Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesta manhã, um título que dá várias ministrações, mas hoje eu gostaria de falar um corretivo. Algo que eu creio que Deus estará renovando na igreja desse período. Nós vemos em Gálatas 6,7, a palavra de Deus nos diz, né, a colheita. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E eu estava meditando em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vemos ali logo após, eu creio que Deus está levantando homens, que Deus dará essa estratégia como deu para o profeta Natan. Então o que aconteceu nesse contexto? Davi tinha acabado de pecar e não estava dando a importância que era para ser dada ao fato. E Natan chega até ele, e numa estratégia celestial, porque chegar até o rei e repreendê-lo, você poderia ser sentenciado à morte. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Tem muitos líderes que estão precisando ser exortados para despertar que alguns caminhos que eles estão seguindo está errado, vai levar à destruição lá na frente. Mas por estar numa hierarquia onde os profetas que estão abaixo dele estão tendo privilégios, seja de ordem eclesiástica, seja com uma bela igreja, seja com um campo, acabam sendo coniventes com algumas coisas, né? E isso é ruim, isso não é bom. Mas eu creio que Deus vai levantar profetas com a mesma autoridade que Deus usou a vida de Natan. O que aconteceu? Natan, para falar com o rei Davi, após ele ter pecado com Betseba e ter acabado com a vida de Urias, ele conta uma história. E ele fala para o rei, olha, havia um homem muito rico que tinha várias ovelhas, e um homem simples que só tinha uma ovelhinha. E na hora de servir o banquete, aquele homem com muitas ovelhas, de vez de servir uma deles, não, ele foi lá e pegou daquele menos humilde que só tinha uma e fez um banquete com aquela ovelha, né? E o rei Davi, o que a gente faz? O rei Davi ficou indignado, não, vamos acabar com a vida desse daí, né? E Natan, né, a falou, vamos acabar? Esse aí é o senhor rei, né? Porque você, com várias concubinas, várias mulheres, você foi lá, pegou a mulher de Urias, adulterou com ela, colocou Urias na frente de uma batalha, onde ele acabou perdendo a vida dele. Só que é o seguinte, a sentença vai vir contra você. A espada não vai mais se afastar da tua família. Você vai ser envergonhado com o ato que você fez, né? E declarou algo a mais também sobre a vida. Aí sim, e será alguém muito próximo a você que vai se levantar contra você. E Davi ficou indignado, né? Ainda veio a sentença de que o filho daquele ato morreria. Olha que loucura, irmãos, né? E Davi ficou indignado, mas resolveu se derramar na presença do Senhor, pediu perdão pelo pecado. É interessante isso, né? Porque as pessoas pensam que vão passar impune, irmão. Nós temos gerações. Pensa que pode lesar as pessoas. O poder da colheita é terrível. Olha, isso foi com o rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele foi exortado, o profeta foi lá e lançou a sentença. E nós vamos ver em 2 Samuel 15, Absalão, que é uma figura terrível, né? Ele começa... Absalão é uma história muito tremenda. Como eu te falei, o vídeo é curto, mas vou tentar dar um breve resumo de quem era Absalão. Absalão, acho que estava na linhagem do segundo filho ou terceiro, não me lembro corretamente, de Davi, aonde ele tinha uma irmã chamada Tamar. E um dos irmãos, Absalão era um homem de boa aparência, e a irmã dele também era uma mulher muito bonita. E um dos filhos de Davi se interessou pela meia-irmã e cometeu um ato terrível, né? Foi um ato terrível. Ele se fingiu de doente, enfim, e acabou fazendo maldade com Tamar. E Absalão deu um jeito de se vingar dessa situação, né? Ele arrumou um jeito e acabou matando o próprio meio-irmão. E Davi baniu ele por um período de estar próximo dele. E aí ele se afastou. Aí você vai ver em 2 Samuel 15. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Só um minutinho. Em 2 Samuel 12 é a repreensão do profeta.
em 2 Samuel 15 é a conspiração, para que aquela palavra que o profeta lançou se cumprisse. Então como é que se deu? E olha, isso aí é próximo, irmão. Você pensa que não é fácil, não, meu? O poder da colheita é terrível. Absalão, Davi permitiu que ele voltasse, ele ficava na porta de Jerusalém, o rei dava algumas ordenanças e ele ficava na porta. Olha, se fosse eu mandaria. Nossa, que imposto alto. As pessoas saíam depois de uma reunião com o rei e ele ficava ali, contendendo, fazendo contenda. Mas tudo isso para que se cumprisse aquela palavra profética de Natã, que Davi acabaria sendo envergonhado. Então, nós vemos que ele foi conquistando o povo com aquela tramóia, né? Traindo o próprio pai na porta de Jerusalém, conquistando as pessoas, e chegou um momento que ele tomou o trono de Davi. Tomou o trono de Davi, Davi teve que sair, fugir às pressas, e depois ele ainda, o conselheiro, olha que coisa, irmãos, o conselheiro de Davi começou a aconselhar, acho que a Tofel, não me lembro direito o nome, mas o próprio conselheiro de Davi começou a aconselhar Absalão, e um dos conselhos que ele deu para Absalão foi envergonhar o pai, né? Olha, sabe o que você faz? Pega uma tenda, pega as concubinas do seu pai e tem a relação com elas. Olha que coisa, irmão. Mas por que isso? Porque tinha que se cumprir aquela palavra profética a qual Natã tinha falado sobre o rei Davi. E o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você, meu irmão, que a colheita sempre vem. Nós podemos quebrar ela porque o sangue de Jesus tem poder de quebrar toda a maldição. Mas se você faz coisa errada, uma hora vai vir a sentença. Então desperta, tu que dormes, e ouça aquilo que Deus está falando às igrejas, né? Porque as pessoas estão achando que podem, porque tem um cargo de estão intocáveis. Irmãos, Deus ainda é o dono da igreja. Jesus Cristo é o que morreu pela igreja. Então, o que eu quero dizer para você? Se isso aconteceu com o rei Davi, que nós possamos ter sabedoria, né? E que Deus levante profetas com ousadia para repreender homens e mulheres que perderam o pudor com algumas atitudes que eles têm tido. Então, em nome de Jesus, tome cuidado com a colheita. Semeie coisas boas para que você venha colher coisas boas, porque a palavra de Deus há de se cumprir em nossas vidas. Amém? É muito extenso o texto, mas eu quero terminar por aqui. Pega a visão do canal do Guerreiro.